Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre o KNCA11, o Fiagro da Quineia. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Fiagro da Quineia, vou falar os principais indicadores, os rendimentos, o portfólio, o preço justo, vou mostrar uma análise gráfica e vou mostrar como comprar na prática. O Quineia Crédito Agro, a sigla dele é KNCA11, tem a cotação atual de R$ 106,90. O preço sobre o valor patrimonial está um pouquinho acima do que a gente deseja, né? A gente sempre deseja comprar abaixo de 1, mas está 1,06, então está esse 0,6 um pouco a mais do que ele vale, né? O valor patrimonial. O segmento é o agronegócios, o dividend yield está de 1,36% ao mês e 9,37% ao ano. A liquidez diária está de 6 mil, então tem 6 mil negociações diárias aí na Bolsa de Valores desse fundo. Não é uma quantidade tão grande, mas também não é uma quantidade tão pequena. O último rendimento foi de 1,46 por cota. Não tem prazo de duração, ele é indeterminado. Taxa de administração de 1,20% ao ano, tem uma taxa baixa, né? A gente sempre espera taxas menores que 2. Não tem taxa de performance, isso é um pouco chato, né? Porque se o gestor tem um bônus, tem uma taxa de performance, ele tem mais um incentivo para conseguir aí rendimentos maiores. Tem mais de 10 mil cotistas, o tipo da gestão ativa. O IPO foi em janeiro desse ano, então o fundo não tem nem um ano ainda e já está rendendo 9%. E o gestor é a própria Quineia. Em relação aos rendimentos, a gente pode ver que na maior parte dos meses está pagando mais de R$1, a gente pode ver aqui, mas não é tão constante, né? Às vezes é 1,20, às vezes é 1,40, então não é tão constante. Bom, aqui a gente pode ver que a maior parte aí dos ativos, 96% aí, é em CRA, né? Em letra de crédito agrônomo, né? E caixa tem aí 3%, um pouquinho mais de 3%. E a média a gente pode ver que a taxa, né, é o CDI mais 5%. Então se o CDI a gente está falando em 13%, é só somar com mais 5%. E a duração de prazo, né, é de 3,60. Então seria aí 3 anos e meio aí de duração desses créditos, né, dessas CRAs. Em relação à alocação, a gente pode ver que a maior parte está em açúcar e etanol, 60%. Tem uma parte bem considerável aqui em produção de insumos também, e tem uma pequena parte em caixa, né? Além de fruticultura e revenda de insumos. Mas a maior parte seria o açúcar e o etanol, né? 60%. Aqui a gente pode ver as CRAs, né? A gente tem algumas informações, aqui você consegue ver o código da CRA, isso é bem interessante. A gente tem aqui os devedores também, né? São poucos devedores, não são muitos, né? A gente pode ver aqui o emissor, também tem vários emissores, apesar da vírgula aqui ter a maior parte, né, tem outros 2 emissores. A maioria aqui pode ver o CDI mesmo, o indexador, né, e tem uma taxa também de aquisição. Em questão da distribuição, a gente pode ver que tem aqui no Mato Grosso, que é interessante, né, um dos estados aí que tem mais exposição ao agro, tem também o Paraná. A única coisa que seria interessante é colocar porcentagem, né? Quanto está dividido em cada estado, né? Mas eu acho bem interessante estar expostos aí em Mato Grosso e Paraná, que tem essa cultura agro bem forte. O principal indexador a gente viu aí que é o CDI, né? A maior parte é o CDI. Bom, aqui no seu DRI a gente pode ver que a maior parte dos resultados é das CRAs, né? A maior parte de resultados. Tem também aqui outros resultados, mas em fundos imobiliários não tem basicamente nenhum resultado. Aqui a gente pode ver algumas despesas também. E aqui a gente pode ver o resultado líquido e a distribuição ao mês, né? A gente pode ver que ele tem um resultado, mas ele distribui a maior parte aí para o cotista, né? Isso a gente pode estar vendo aqui no decorrer do tempo. Ele distribui basicamente o seu resultado, né? Então a gente sabe que ele provavelmente não tem uma reserva tão relevante, né? Uma reserva de lucro, porque ela está distribuindo a maior parte dos seus rendimentos. Bom, aqui a gente pode ver um pouquinho sobre cada ativo, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, o da usina Itamaraty, né? Que seria em Mato Grosso, que é uma CRA, que você pode ver a descrição, isso eu achei bem interessante, eles descrevem todas as CRAs que possuem, as garantias aqui é interessante, o LTV, né? Lembrando, quanto menor aí o LTV, mais seguro do devedor realizar o pagamento, né? E aqui a gente pode ver o vencimento para apenas aí 2027.
Outro ativo interessante, a gente pode ver o rio Amambaí, seria aqui em Mato Grosso do Sul, 60% de LTV no mês de dezembro de 2028. Aqui a gente pode ver uma outra CRA de uma empresa aí de agro também, né? Aqui também o Pantanal, que é uma outra corporação aí agrícola, vencimento é apenas em agosto de 2026. Aqui a agropecuária, a gente pode ver também aqui no Rio Grande do Sul, tem um LTV bem alto, né, de 75%, já é um LTV que eu acho um pouquinho arriscado, tem que tomar cuidado, e dezembro de 2028 seu vencimento. Em relação ao modelo de Gordon, a gente pode ver que os dividendos pagos por ano são cerca de R$10 nesse ano, né? A taxa uma taxa segura seria a taxa Selic. Então, se a gente comparar aí esse fundo com a renda fixa, o valor justo seria R$72, mas a cotação está em R$100. Então, olhando para isso, não faz sentido. Mas tem que levar em consideração que esse fundo não tem um ano, então está distribuindo um pouco, vai distribuir um pouco mais de R$10 por ano. Eu fiz uma projeção bem simples e seria algo em torno de R$14. R$14, valendo em conta a taxa Selic de 13%, o preço justo seria de R$106. Como está a cotação atual de 106, está um preço justo, não tem muito o que reclamar. Então, se você acredita que esse fundo vai continuar distribuindo dividendos, vai chegar a distribuir cerca de R$14 por cota nesse ano, faz sentido para você. Já se você acredita que não vai distribuir, não faz sentido para você. Olhando para o TradingView, a gente pode ver aqui uma análise gráfica bem simples e a gente pode perceber que aqui a gente tem resistência, né? Era uma resistência e tornou-se um suporte, aqui em torno de R$105. E aqui a gente pode ver que está num ponto em vermelho, né, do Fibonacci. Então o ideal seria comprar aqui abaixo desse valor de 105, né? 104, 103 seria o mais ideal, né? Ou aqui na parte em verde, entre 98 e R$100 seria o preço mais interessante para a gente estar comprando. Bom, aqui já estou do site da Clear, eu já cliquei em Swing Trade, já vi novo ativo e vou digitar o KNCA11 e vou adicionar. Eu vou clicar então aqui no KNCA11, vou colocar a quantidade que desejo comprar, vou clicar em comprar, vou digitar minha assinatura digital e vou clicar em enviar. E aqui em ordens eu consigo ver que eu acabei de comprar então uma cota do KNCA11. E é isso, investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.